Quero desejar a todos vocês uma boa noite, que a paz do nosso Jesus Cristo já esteja habitando em seus corações. Vamos elevar uma prece ao Senhor para iniciar o nosso culto. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de amor, de misericórdia, mais uma vez estamos aqui para entregar esse culto em forma de gratidão por grandes bênçãos, infinitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, principalmente nesse momento difícil que o mundo todo está passando. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino de número 123, O Amor de Jesus. Cantem. O amor de Jesus é tão puro e leal que aclara o meu viver. O amor de Jesus me liberta do mal e envolve meu pobre ser. Tão meigo e tão bom é Jesus, Ele guia-me com sua mão. O amor de Jesus é qual fonte de luz, tirou-me da escuridão. O amor de Jesus é mais vasto que o mar, sustém-me na provação. O amor de Jesus, qual fragrância da flor, inunda meu coração. Sua paz dá-me calma e prazer. Eu sei que há um céu para mim. A Cristo Jesus minha vida darei, por seu grande amor sem fim. O amor de Jesus minha vida refez e deu-me de novo a paz. Agora feliz quero sempre seguir a senda que satisfaz, servindo a Jesus meu Senhor, com zelo e com devoção. Desejo falar e cantar desse amor que luz traz ao coração. Amém. Boa noite a todos que estão conectados conosco pelo YouTube, pelas redes sociais da Igreja do Marco, para
esse momento especial, que é o momento de saúde. Nós iremos falar de um tema interessante que tem a ver com radiação solar e saúde. Deixa eu ver aqui rapidamente. Pode passar, doutor Casassa. Eu não aprendo com esse sistema. Muito bem. Essas aqui são as referências. Normalmente eu trago referências bibliográficas daquilo que a gente está falando. Eu digo isso porque uma vez eu mandei o link dessa transmissão para uma pessoa, para um parente, e ele falou assim, esse tipo de coisa está sendo falado em igreja, então não tem peso científico. Queridos, esse momento de saúde que nós falamos aqui, todos que vêm aqui falam com base científica, não é interpretação bíblica necessariamente, é algo que está dentro da academia, dentro de revistas científicas. Então, tem aqui umas referências, coloquei a referência número 1, vitamina D e doenças cardiovasculares, e é de 2018, e uma referência importantíssima para a atual é vitamina D como intervenção potencial na Covid-19, uma revisão de escopo de 2020, do ano passado. A terceira é a importância do nível de vitamina D nas doenças autoimunes. E o quarto é um livro de química ambiental, eu peguei uma parte lá, química ambiental. E o último, vitamina D, ações extraósseas e uso racional. Esses são as referências para esse caso que nós iremos fazer hoje. Pode passar, doutor. Vamos falar rapidamente, pode passar, sobre espectro eletromagnético. Estou falando sobre radiação solar, e estou falando sobre espectro eletromagnético. Só uma pincelada aqui. Esse aqui, porque a radiação solar é um tipo de radiação, um tipo de luz. Só para você ter uma ideia, desse gráfico do lado esquerdo são as radiações que penetram no corpo. Do lado direito são as radiações que não interagem com o corpo humano, por exemplo, ondas de FM, de AM, rádio, TV, ok? E as do lado esquerdo que interagem com o corpo humano. O importante, que é o caso aqui do Sol, é essa parte do meio, chamado ultravioleta. Essa faz parte da radiação solar e é de importância para nós nesta noite. Pode passar, doutor. E aí, essa radiação ultravioleta ela se divide em 3 partes, de maneira especial, que são faixas importantes. É UVC, UVB e UVA. E essa é a divisão que é feita nessa radiação ultravioleta. Mas deixa eu pegar aqui um pouquinho, um gancho. Louvado seja o Senhor, queridos. Louvado seja o Senhor. Porque, veja, desse UVC, UVB e UVA, o que é prejudicial para a nossa saúde é o UVA, porque ela consegue atravessar a nossa pele e pode causar problemas a nível celular, problemas de câncer de pele, problema de modificação celular, ok? Isso vem do Sol. Mas por que eu digo graças ao Senhor, graças a Deus? É porque existe uma camada especial na nossa atmosfera que impede que essa radiação UVA passe. É a chamada camada de ozônio. A camada de ozônio não permite que o UVA passe, só deixa passar a UVB e a UVC, que não causam problemas para a nossa saúde. Pode passar. A propósito, dessa radiação, UVA, UVB, UVC, a UVA ela é bloqueada pela camada de ozônio, e aí a gente tem a UVB e UVC. E a UVB, a radiação chamada ultravioleta B, ela é responsável pela síntese da vitamina D do nosso corpo. Daí que é extremamente necessário a gente tomar sol de vez em quando. De vez em quando não, todo dia. A gente precisa tomar o sol, e você lembra que a escritora americana chamada Ellen White recomenda que um dos remédios naturais dados por Deus é luz solar. E ela já sabia, muito antes da ciência falar sobre essa questão, que a radiação solar produziria essa vitamina D. Ok? Aí está essa figura mostra justamente a produção de vitamina D pelo contato com a radiação ultravioleta. Ok? Agora, essa radiação solar deve ser
esse sol deve ser tomado com frequência, como eu falei, mas em momentos assim especiais. Depois de 10, 11 horas da manhã não é muito recomendado, porque a intensidade dessa radiação UVB e UVC pode causar problema para a nossa saúde. É assim, pode produzir um excesso de vitamina D. E um excesso de vitamina D pode causar problemas na nossa saúde. Ok? Você tomar de maneira tranquila antes das 10 da manhã e depois das 5 da tarde, se ainda tiver sol, produz a vitamina D adequada para aquele dia, para aquilo que você precisa diariamente. Acima disso pode causar problemas para você. Agora, a radiação solar também está ligada a câncer de pele. Existem alguns estudos que falam sobre isso. Mas, assim, o câncer de pele está relacionado com a radiação solar de alta intensidade, essa depois de 10 da manhã, mas também com um período muito longo de exposição. Diríamos assim, se você tomar sol meio-dia, todos os dias, durante 5 anos, pode ser que daqui a 10 a pessoa desenvolva câncer de pele. Entenderam a ideia? Se tomar sol todo dia, pelo menos 1 hora, de meio-dia a 1 da tarde, todo dia, durante 5 anos, daqui a 10 anos pode ser que surja, a não ser que haja predisposição para a doença antes desse período. O fato é que a luz do sol ela é importantíssima para nós. Ok? Pode passar. Pessoas infectadas pelo novo coronavírus podem desenvolver um quadro de carência de vitamina D. Por quê? Elas ficam em isolamento social, ficam dentro de casa, não pegam luz solar e aí acaba não produzindo vitamina D. No ano passado, nem tanto esse ano agora, mas no ano passado, no início da pandemia, foi falado que a vitamina D ajudava no combate à Covid-19. E muitas pessoas começaram a pegar sol nas varandas das suas casas e buscar em algum outro local pegar sol, com a ideia de que poderia se curar ou prevenir a questão da Covid-19. O fato é o seguinte, não existe ainda, pode passar, doutor Casas, não existe ainda, e esse aqui é uma das referências, é de 2020, não existe ainda um estudo preciso, exato, eles chamam na ciência de randomizado, sobre o uso da vitamina C para combate ao coronavírus. Não existe. Okay? O que existe é que a vitamina D, por meio da luz solar, ela melhora o sistema imunológico e pode prevenir doenças tal como o coronavírus. Pode prevenir. Então, vitamina D e luz solar é prevenção, não é tratamento necessariamente. Nesse estudo de 2020, foi feito um grupo de pessoas que foi estudado um grupo de pessoas que tinham carência de vitamina D e estavam com Covid. Aumentou-se a quantidade de vitamina D dessas pessoas infectadas e algumas pessoas tiveram uma melhora significativa. Porém, esse estudo de 2020, ele é uma leitura de vários trabalhos que foram feitos no ano de 2019 e 2020 sobre o Covid-19. Então, um trabalho conseguiu efeito, e um outro trabalho pegando outro grupo de pessoas com quase com as mesmas características, fizeram a mesma ideia, porém não tiveram resultado. Então, um grupo funcionou, outro grupo funcionou. Então, essa questão ainda está em aberto. A recomendação que nós demos é o seguinte, você precisa tomar sol. O bebezinho recém-nascido toma sol nos braços da mãe, do pai, do avô, etc. E é extremamente necessário nós tomarmos o sol para melhorar o sistema imunológico. Porém, aí não existe relação direta para o combate, para o tratamento do Covid-19. O que nós devemos fazer é nos cuidar e esperar que essa pandemia, essa tempestade passe e possamos viver normalmente de novo. Queridos, que Deus abençoe e nos guarde até a próxima.
Saudamos nossos irmãos e amigos com uma cordial boa noite. É um prazer, um privilégio ter você conectado conosco aqui na IASD do Marco, na Igreja Adventista do Sétimo Dia do Marco. Nós ouvimos aqui informações preciosas sobre saúde e agora nós vamos então interagir aqui com os pedidos de oração, agradecimentos e ter o nosso momento especial em que vamos falar com Deus, colocando diante dele as nossas necessidades, os nossos clamores, na certeza que ele vai operar segundo o seu querer e segundo a sua santa e bendita vontade. Eu quero aqui ler para vocês alguns versos da Bíblia, no Salmo 103. Você pode abrir a sua Bíblia aí? Salmo 103, a partir do verso 9, diz assim: não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Verso 11, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com aqueles que o temem. Gente, que versos poderosos, fortes, impactantes. Deus não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados. Que bênção, né? Já pensou se Deus tratasse cada um de nós pelos nossos erros, pelas nossas falhas? Pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com aqueles que o temem. Eu vou ler os pedidos de oração, nós vamos orar, mas eu preferi ler primeiro a Bíblia, já para consolar e confortar o seu coração. A Paulionice Rodrigues de Souza pede oração pelo esposo, por transformação do caráter semelhante ao de Jesus. A Leonildes Freitas pede oração por sua saúde e também a do esposo Pedro. Márcia Gabriel pede oração por ela, pois esta semana voltará a dar aulas presenciais. Marcos Gonçalves pede oração pela família, pelos pastores e pelos irmãos e amigos. E Assis Silva pede oração pela família. Ediana Coelho pede oração pela família. Sua filha Maria Virgínia está com dores no peito e pelos vizinhos. A Andréia Amador pede oração pela filha Ruth. A Simone Cristo pede oração pelo Naison dos Santos, que se encontra no estado grave de saúde. A irmã Conce Gomes pede oração por seu cunhado, João Nogueira, que está acometido pelo Covid. Raimundo Conrado pede oração pela família. Elisa Maciel agradece e pede oração pela irmã Nazaré, que está com depressão. A Laurinda pede oração pelo filho Wanderson. A Mariana agradece, pede oração pela Lana, mãe do seu genro, e também pelo amigo Ponciano. José Gustavo pede oração pela família, pelo amigo e pastor de uma igreja que não está muito bem, está acometido pelo Covid. Valdeci Lopes pede oração por Samek, que está com o Covid-19, pelo esposo Edilson e pelo filho Sadraque, que deixaram de ingerir bebidas alcoólicas. Lia Pinheiro pede oração por todos os que estão acometidos pelo Covid. Nilza Teixeira pede oração pelo esposo Carlos, que vai submeter a uma cirurgia de catarata.
Ellen Monteiro pede oração pela irmã Laine Lopes. Jeane Piranga pede oração pelo irmão Edino, esposa da diretora Marley da escola de Castanhal. Selma Nascimento pede oração pela amiga que está na UTI com o Covid. Vanessa Souza pede oração pelos familiares, seu pai Wagner com cirrose e câncer de pele, o tio Valcir com câncer de próstata e pelo fortalecimento da fé da sua avó Adelaide, diante de tantos problemas de saúde que estão acometendo a sua família, os seus filhos. O Ivan Almeida pede oração pela mãe da amiga na fé, Teresa de Jesus. Daniel Soares pede oração pela mãe, Maria Geórgia Soares Castelhano. Oremos também pelo doutor Daniel Farias e a sua família. O doutor está entubado e precisa muito das nossas orações, mas Deus tem abençoado e o seu quadro está melhorando a cada dia. Oremos pelo Regino Bezerra, que também está entubado, precisando muito de um milagre em sua vida. Oremos pelo pastor André Dantas, que continua num estado muito grave, ainda precisando muito das nossas orações. Oremos pelo pastor Alaci e a sua esposa que estão com o Covid. Oremos pelo pastor Eli e a esposa Márcia, que também está lutando contra o Covid. Oremos pelo Lorival Batista e a dona Doura. Oremos pelo Henrique, que sofre de depressão. Oremos pelo Djalma Cavalcante e oremos por uma criança chamada Bela, que também está lutando pela vida. São tantos os pedidos. É claro, irmãos, que não temos aqui todos que foram colocados ali no chat, mas em cada culto estamos recolhendo os pedidos e lendo aqui para vocês, e nós pedimos que todos se unam a nós em oração por essas pessoas queridas e por tantos outros que estão sofrendo. Há também muitos agradecimentos de pessoas que, como eu, foram libertas, curadas, restauradas em sua saúde. E nós louvamos a Deus por todos esses agradecimentos. Agora eu convido a você, aonde estiver e se puder, fechar os olhos e nos acompanhar em uma palavra de oração. Nosso Deus, soberano e eterno Senhor, nós te agradecemos, porque a tua ira não dura para sempre. O Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. A tua graça, o teu amor, a tua misericórdia está estendida sobre todos nós e os nossos queridos e sobre cada pedido de oração que foi colocado aqui. Senhor, temos pessoas desesperadas nesse momento, por sua condição de saúde, por sua vida. Muitos hospitais ainda estão superlotados. E nós agora, Senhor Deus, elevamos a nossa prece até o teu trono de graça, clamando por essas pessoas queridas que estão acometidas do Covid e de outras doenças mais. Pedimos de modo especial por essas que estão hospitalizadas, por aqueles que, à semelhança do doutor Daniel, do Regino, do pastor André, estão entubados. Clamamos, Pai, misericórdia. Pedimos que a tua mão poderosa alcance o leito dessas pessoas neste momento. Aquilo que os médicos, que os hospitais, que as pessoas técnicas na área não podem fazer. Senhor, existem muitos casos perdidos diante dos homens, mas sabemos que a vida está em tuas mãos, e nós clamamos pelo milagre, pela restauração, pela cura, pelo livramento.
Nós clamamos, Senhor, também que seja feito conforme o teu querer e conforme a tua santa e bendita vontade, porque no final é o melhor que pode acontecer em nossa vida. Nós estamos, Senhor, felizes pelos milagres já realizados, pelas curas, pela restauração que já testemunhamos na vida de muitas pessoas. Te agradecemos, Pai, porque temos o privilégio de estarmos aqui reunidos, conectados, linkados, alguns participando aqui, outros assistindo este momento especial de culto. Estamos começando uma nova série hoje, falando do assunto que o mundo clama: saúde. Toma em tuas mãos, Pai, mais uma vez, o teu servo, Dr. Marcelo Niek. Conduza-o na explanação do tema da saúde, linkado com a tua palavra e com os princípios fundamentais desse assunto nas Sagradas Escrituras. Que ao abrir a boca, o teu Espírito use as suas palavras e alcance corações, vidas, e pessoas sejam transformadas, despertadas para viver melhor, para a honra e glória do teu nome. Nos entregamos todos diante do Senhor, pedindo que nos dirija com a tua bênção e continue operando milagre no mundo, na restauração da saúde, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados irmãos, dentre os aspectos da nossa adoração, nós temos a fidelidade. E dentre os muitos aspectos da fidelidade, nós temos o ato de dizimar e de ofertar ao nosso Deus, para que haja mantimento na sua casa. E mesmo que nós ainda não possamos exercer esse ato de adoração ao nosso Deus aqui na nave da igreja, mas nós temos algumas outras alternativas que a nossa igreja nos proporciona para que assim façamos. E dentre eles, nós temos o aplicativo 7Me, o 7ME. Você pode baixar esse aplicativo no seu smartphone, gratuitamente, um aplicativo desenvolvido pela igreja, para que você exerça a sua fidelidade por ali. E ali você vai encontrar, então, pelo menos 3 instituições bancárias cadastradas ali no aplicativo, para que você possa fazer uma transferência bancária, se dentre esses bancos o seu esteja ali incluso, ou ainda uma transferência sem custo através do Pix. E nós ali temos a chave Pix da igreja para que você possa fazer isso. É IASD marco 1, numeral 1.ampa@adventistas.org. E se você ainda não tem muito traquejo para utilizar essas novas tecnologias, você pode vir aqui na igreja. A igreja está aberta em horário comercial de segunda a sexta-feira, e você pode depositar a sua adoração, então, no seu envelope, ali no gasofilácio, localizado ali à esquerda da entrada, ou à direita, de quem está chegando, da entrada central da nave da igreja. Ok? E para nós, então, emoldurarmos aí esse momento, eu peço que, para você que já esteja com a sua Bíblia à mão, aí já ansioso para que o Dr. Niek traga mais uma mensagem rica para nós, começando hoje, com os 4 pilares para uma vida saudável. Acompanhe então a leitura de 2 Coríntios 9, capítulo 7, que nos diz assim, um versículo muito conhecido: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E dentre os aspectos da nossa adoração ao Senhor, nós devemos fazê-lo com alegria. Eu peço então que, assim como você está, onde você estiver, feche os seus olhos e me acompanhe nessa oração. Pai querido, nós te somos, Senhor, imensamente agradecidos pelo teu cuidado dispensado a nós todos os dias, Pai. Nós queremos pela fé que em todo o tempo tu estás conosco, a nos proteger e a nos conduzir com a tua poderosa mão. E faz com que, Senhor, o teu Santo Espírito nos toque, para que sejamos fiéis a ti, assim como tu, Senhor, és fiel a nós.
Te oramos agradecidos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vivi tão só na escuridão, buscando luz, porém em vão. Quebrado fui, ninguém me achou. Foi quando o sol me iluminou. Jesus é o sol, Jesus é o sol, fonte de luz, o sol dos sóis. E se a noite vier em meu viver, meu sol trará o amanhecer. O mundo frio me desprezou e a noite escura me abraçou. Estava quase a perecer e então senti meu sol nascer. Jesus é o sol, Jesus é o sol, fonte de luz, o sol dos sóis. E se a noite vier em meu viver, meu sol trará o amanhecer. O amanhecer. Amém. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite para você que está em casa, nos acompanhando aí pelo Facebook, na sua TV, no seu celular, no seu smartphone. Para você que está acompanhando pelo YouTube, pelo Instagram. Bom dia, né? Para você que vai estar assistindo aí em um outro horário,
Você que não está assistindo ao vivo, bom dia, boa tarde, não importa a hora. Estamos todos juntos aqui, diretamente da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Marco, em Belém, Pará. E começando hoje mais uma série, né? Eu vou falar para você aqui um pouco mais perto. Veja, eu já estou com saudade, né? Porque acabou a outra. Foi muito boa, era uma outra dinâmica, sermões um pouco mais elaborados, mais profundos, como eu disse para vocês. E hoje começamos uma outra série, que é uma continuação da primeira, mas, na verdade, com uma abordagem completamente diferente. Então, deixa eu falar uma coisa para você aqui bem de perto. Veja, se você tem algum problema de saúde na sua casa, que todos nós temos, se você conhece alguém que está passando dificuldades com algum problema de saúde, não perca esta série. Esta série é uma série com um enfoque médico. Nós analisamos nos 4 últimos domingos os 4 pilares de uma vida plena. Falamos da igreja, do trabalho, dos amigos e da família, como pilares de sustentação para a nossa vida. Nesta série agora, nós vamos falar dos 4 pilares de uma saúde plena. O que é saúde? Como ter saúde? Por que nós perdemos a nossa saúde? E eu vou dizer uma coisa para você. Você vai descobrir coisas tremendas e coisas assustadoras que você nem imagina. E a maior delas, talvez a maior, não sei nem dizer, mas talvez a maior surpresa que muitos terão ao assistir essa série é descobrir que a nossa saúde está intrinsecamente relacionada com o plano de Deus para nós. É isso mesmo que eu quero dizer. Eu quero dizer que o maior livro de saúde não é nenhum dos que eu estudei em muitos anos de preparo médico. Foram livros muito bons, mas o maior livro de saúde é este aqui. Você vai descobrir isto aqui. Não desmerecendo de maneira nenhuma o conhecimento científico e técnico, ao contrário, ele é a minha ferramenta de trabalho diária, mas enaltecendo e compreendendo o poder da revelação de Deus, o poder da revelação de Deus. Então, nós vamos começar hoje, você está vendo aí na sua tela, eu acho que estão ajeitando, mas só para sinalizar, eu estou sem o retorno ali atrás da minha imagem, ok? Você está vendo hoje aí o slogan da nossa série, eu quero repetir isso cada domingo, e eu quero que você grave esta mensagem. Saudáveis hoje, salvos na eternidade. Saudáveis hoje, salvos na eternidade. Nós vamos ver que o nosso estilo de vida tem muito a ver com a nossa salvação. E nós vamos ver que o plano de Deus é que nós tenhamos saúde. Só fazer os testes aqui. Deixa eu ver se está ok. Ok. Muito bem. Eu tenho feito palestras de saúde em muitos lugares do Brasil e fora do Brasil, por muitos anos. E por muitos anos eu procurei uma melhor definição de saúde. E eu procurei uma imagem que eu pudesse explicar para as pessoas o que é saúde. E depois de muita pesquisa e muita procura e muitas palestras realizadas, eu achei esta imagem, né? Queria que você colocasse ela inteira na tela. Eu estou sem o retorno ainda ali para poder acompanhar o que está acontecendo. Esta imagem traduz perfeitamente o que é o conceito de saúde. Existem muitas definições para saúde, muitas pessoas já tentaram explicar o que é saúde, mas esta imagem, para mim, é uma das imagens que melhor explica esse conceito. Por quê?
Porque saúde é um estado, note bem agora, saúde é um estado de equilíbrio. Saúde não significa ausência de doenças. Saúde não é não estar doente. Saúde é sentir-se bem. Saúde é estar em equilíbrio nas diferentes faculdades, nas diferentes capacidades, habilidades, funcionalidades do nosso organismo. Saúde é a capacidade de interagir com o mundo ao redor de maneira produtiva e eficiente para as nossas necessidades individuais e coletivas, de maneira a usufruir dos benefícios que a vida nos dá. Então, olha bem para essa imagem. Coloca essa imagem inteira na tela, por gentileza. Veja a delicadeza desta teia. A delicadeza deste equilíbrio no qual a aranha está. Repare que, para esta teia estar em equilíbrio, ela não foi feita de uma vez, mas ela foi construída. E se você olhar com mais atenção, especialmente para o canto esquerdo inferior, aí onde tem a palavra saúde, você vai ver que esta teia não é perfeita, ela tem algumas imperfeições, algumas pequenas imperfeições, tem falhas em um lugar, falhas em outro, ela não é totalmente simétrica. Se você olhar para o centro dela, você vai perceber que não é uma circunferência perfeita, mas é uma área circular, com teias maiores, menores, ângulos mais ou menos parecidos, mas não perfeitos. Sabe por quê? Porque não existe vida perfeita. Já vimos isso na série anterior. E eu quero dizer para você, não existe saúde perfeita. Não existe uma pessoa que não tenha algum tipo de problema ou algum tipo de dificuldade. Por isso que a definição de saúde não é exames perfeitos, não é funções do corpo perfeitas, mas é um estado de equilíbrio entre mente, corpo, espiritualidade. É um estado de equilíbrio dinâmico, ou seja, ele vai acontecendo junto com a nossa vida, onde nós vamos desempenhando as funções do nosso organismo e usufruindo dos recursos ao nosso redor de maneira satisfatória. Ou seja, eu me sinto bem, eu me adequo bem aonde eu estou e eu estou confortável com o meu modo de viver. Eu estou falando isso porque vamos pensar uma pessoa que por alguma razão não tenha uma mão. Será que ela não pode ser uma pessoa saudável? Vamos pensar numa pessoa que não tem uma perna, ela não pode ser uma pessoa saudável? Vamos pensar numa pessoa que tenha perdido o rim numa cirurgia, ela não pode ser uma pessoa saudável? Claro que pode. A falta de um órgão, de uma função, não impede que nós estejamos bem e saudáveis. Agora, você vai entender melhor o que é saúde quando você olhar a próxima imagem. Esta é a vida que nós queremos que todos tenham ao final da nossa série. Equilíbrio, esta que está na tela agora. Agora, o que não é saúde? Muitas pessoas estão vivendo desta maneira aqui. Eu estou com um problema aqui no meu passador, acho que é a pilha. Então, vamos passar manualmente? Isso, pode passar manualmente. Isto não é saúde. Muitas pessoas estão tendo este tipo de vida. Passa o anterior, por favor. Mas saúde é este delicado equilíbrio. Vou repetir. Construído paulatinamente, passo a passo, de maneira não perfeita, com áreas assimétricas. Isso quer dizer que tem áreas da nossa vida que vão melhor e outras que não vão tão bem. Tem áreas que você tem mais bem-estar e outras que você talvez não tenha tanto bem-estar. Tem uma área que você se destaca e tem outra que você tem alguma deficiência, mas no conjunto, no resultado final, no saldo, você tem uma vida saudável. Pode passar? Agora, quando nós bagunçamos este modo
de viver e de ver a vida, então a nossa vida se transforma exatamente nisto aí. Então eu falei para vocês que saúde é equilíbrio, né? Consegue fechar aqui nessa imagem agora? Aí eu quero fazer uma pergunta. O que é equilíbrio para você? O que é equilíbrio para você que está me ouvindo agora? Pensa um pouquinho junto comigo. Você sente que a sua vida é uma vida equilibrada ou desequilibrada? As suas atitudes diante dos problemas da vida que todos temos são atitudes equilibradas ou desequilibradas? A forma que você se alimenta, equilibrada ou desequilibrada? A forma com que você lida com as suas emoções é uma forma equilibrada ou desequilibrada? A forma com que você cuida do seu corpo é uma forma equilibrada ou desequilibrada? O que é equilíbrio para você? Veja comigo aqui na tela agora. Dependendo da nossa maneira de ver, equilíbrio pode ter diferentes impactos na maneira que a gente vive a vida. Para muitas pessoas, viver em equilíbrio é esta imagem aí que aparece agora. Equilíbrio é um grande desafio, é algo quase impossível. É uma tentativa louca de conseguir manter várias obrigações e aspectos da vida ao mesmo tempo atendidos. E muita gente tem sofrido por causa desta visão de equilíbrio. Pode colocar o próximo, por favor? Para outras pessoas, pode passar o próximo, aí tá bom. Para outras pessoas, coloca em tela cheia, equilíbrio é uma grande utopia. Equilíbrio é tentar equilibrar este sofá aí. Equilíbrio é algo inatingível. E para outras, equilíbrio é um grande desafio. Equilíbrio, obrigado, meu amigo. Equilíbrio é um grande desafio. É um complexo jogo de encaixar as pedras de pesos diferentes na nossa vida, de modo que tudo se acomode. Mas eu quero convidar você que está me ouvindo agora, você que ligou a TV agora, você que acessou o YouTube nesse momento, esta série começando hoje, eu quero te fazer um convite a conhecer uma visão completamente diferente de saúde, a visão que Deus trouxe para nós. A visão da saúde não como algo utópico, não como algo inatingível, não como um padrão legalista, não como um padrão de comparação com os outros, mas ao contrário de tudo isso, a saúde como um processo de reconstrução da imagem de Deus em nós. Eu quero dizer que a mensagem desta série é uma mensagem de esperança. E se você se sente doente, esta série é para você, porque você vai encontrar a cura aqui. Amém? Agora, acompanha comigo. Estas visões de equilíbrio são visões deturpadas. E nós aprendemos na série anterior que Satanás, uma das maneiras de Satanás trabalhar é justamente pegando cada bênção de Deus e transformando numa maldição. E o que nós temos visto é que a saúde tem sido deturpada pelo inimigo de Deus e tem se tornado num fardo para muita gente. Mas nós estamos falando que saúde é equilíbrio. E eu quero que você olhe esta próxima imagem. Coloque em tela cheia para mim, por favor. Eu quero te convidar a conhecer nesta série uma nova visão de equilíbrio. Todas as imagens estão se equilibrando, mas este é um equilíbrio confortável, saudável, construtivo, agradável, prazeroso. Este é o equilíbrio que todos nós queremos ter na nossa vida. Este é o equilíbrio que Deus planejou para cada um de nós. E quando nós falamos em saúde, falamos que é um bem-estar, que é um estado de equilíbrio, que é uma teia construída delicadamente, paulatinamente, de maneira imperfeita, e que tem diferentes aspectos. E nós vamos abordar nessa série
4 aspectos, justamente os 4 pilares de uma saúde plena. E o primeiro deles é a saúde mental. No nosso próximo episódio, nós vamos abordar, na verdade, os 4, né? A saúde mental, a saúde física, a saúde social e a saúde espiritual. Nós vamos ver a relação corpo, mente, espiritualidade e relação com as pessoas que nos cercam, justamente os pilares de uma saúde plena. E lembra lá da nossa série anterior, igreja, família, trabalho e amigos, na verdade ela guarda uma relação muito estreita. Nós vamos ver aquela aplicação lá, agora para o nível individual. E quando nós falamos de saúde mental, esse é um tema muito extenso. Nós não vamos fazer hoje, nesta série, na verdade, nem hoje, nem um domingo desta série, nós não vamos fazer um aprofundamento técnico em cada um dos temas. Oportunamente, em outra série, em outro momento, podemos escolher uma saúde mental e aí fazer uma série só sobre isso. Mas, neste momento, nós vamos trabalhar conceitos gerais. Nós vamos ver o tema de maneira mais abrangente, mais simples, mais prática, para que a gente compreenda. E, num segundo momento, a gente pode fazer uma outra série, abordando aí sim, profundamente cada um desses. Por exemplo, a série de saúde mental, só para você que está me acompanhando entender, ela é uma série com 8 episódios. Então não dá para falar num domingo. São 8 domingos para tratar um aspecto da saúde. E assim os outros temas. Quando nós falamos de saúde mental, nós temos 2 aspectos para entender quando a gente fala da mente. E são 2 aspectos bem distintos um do outro. O primeiro é o aspecto cognitivo, o aspecto do aprendizado, da memória, da capacidade de entender as coisas. Então, existe uma série de problemas de saúde relacionados a isso. Déficit de memória, problema de entendimento da realidade, problema de aprendizado e o problema de interação com os conteúdos ao nosso redor. Então, eu vou repetir. Quando nós falamos de saúde mental, tem 2 grupos de temas para ser estudado. O primeiro é o aspecto cognitivo. E aí tem uma série de coisas para se falar. Por exemplo, problemas na memória, problemas no aprendizado, problemas na interação com os conteúdos ao nosso redor, consciência, e problemas de conhecimento, de interpretação da realidade. Mas a saúde mental não é apenas o aspecto cognitivo. Ela tem também o aspecto emocional, que é um tema tão falado e tão importante quanto. Quando nós falamos de sentimentos e emoções. Emoções no sentido daquilo que se evoca mais primariamente, da nossa reação primária ao meio que nos rodeia. E sentimentos no sentido das emoções que nós elaboramos, no sentido das reações de mais curto, de mais médio e longo prazo. Então, a saúde emocional é um outro campo de estudo e conhecimento, e que tem sido muito falado e muito estudado, especialmente no efeito da pandemia, porque muitos de nós temos sofrido com problemas emocionais. Então, só para que a gente entenda bem isso, quando a gente fala de problema cognitivo, nós estamos falando, por exemplo, de Alzheimer. Nós estamos falando de déficit de atenção, déficit de aprendizado. Nós estamos falando de distúrbios de interpretação da realidade, de delírios, ilusões. Quando nós falamos do aspecto emocional, nós estamos falando de outro tipo de problema, da ansiedade,
da raiva, da depressão. Deu para entender a diferença? São grupos bem diferentes uns dos outros. Nós vamos fazer hoje uma abordagem geral. Vamos entender a saúde mental, a sua importância. Vamos mostrar alguns aspectos de maior dificuldade em lidar com ela. Na questão cognitiva, nós vamos fazer uma abordagem bem diferente. Não vamos falar de doenças específicas, mas vamos falar sobre o pensamento e fazer uma aplicação sobre isso. E nós vamos descobrir hoje os 8 maiores problemas emocionais da humanidade. Vai ser bem interessante. O primeiro conceito que eu quero trazer para vocês hoje é que o nosso cérebro, ele não é um circuito lógico programável. O nosso cérebro não é uma placa de computador que obedece a comandos, ao contrário. Bem diferente disso, embora ele guarde muitas semelhanças com o processamento computacional, o nosso cérebro é um delicado circuito de múltiplas vias. O nosso cérebro é um delicado circuito dinâmico, onde as vias de processamento vão aumentando ou diminuindo, vão interagindo mais ou menos, vão sendo construídas e destruídas e reconstruídas. Nós falamos em algum momento aqui do passado que na infância, não vou me aprofundar neste tema, mas que na infância essas vias neuronais vão sendo multiplicadas e construídas, a formação das sinapses e das vias de aprendizado. E que na adolescência, por uma série de mecanismos, essas vias vão sendo selecionadas e algumas vão sendo destruídas e outras vão sendo fortalecidas. É o processo de remodelação cerebral. Por isso, naquela época, nós dissemos a importância do cuidado com a adolescência. É onde nós vamos finalizar o processo de formação da nossa identidade. E, na idade adulta e na senilidade, na velhice, nós vamos, ao longo do tempo, então, perdendo algumas dessas conexões, perdendo alguma da capacidade de transmissão desses dados em algumas delas, e é por isso que nós vamos tendo algumas variações na nossa capacidade cognitiva. E existem muitas estratégias para lidar com isso, mas não é o objetivo de hoje. É só para aguçar a curiosidade, é só para mostrar como o tema é rico, vasto, complexo, e que em algum momento nós, se tivermos a oportunidade, faremos aqui na igreja uma série só sobre saúde emocional e outra depois só sobre saúde mental cognitiva, e por aí vai, né? São temas inesgotáveis. Mas hoje eu quero fazer uma abordagem diferente com você, sobre a saúde cognitiva. Eu quero falar sobre os pensamentos. E o que são pensamentos? Pensamentos são a nossa forma de ver o mundo. Pensamentos representam a maneira como nós enxergamos o mundo ao nosso redor. E a pergunta que eu tenho para você hoje é: como você, que está me vendo aí na sua casa, como você enxerga o mundo? Nós vamos ver que a maneira como nós aprendemos a enxergar o mundo, e lembra que nós já vimos na série anterior, onde é que nós aprendemos isso? Lá na nossa casa, lá no nosso lar. É lá que nós construímos, pela influência das pessoas que nos criam, é lá que nós construímos a base de quem nós somos, a base de como vamos enxergar o mundo. Claro que a escola contribui, a sociedade contribui, os amigos contribuem, já vimos isso também, mas a base de tudo, a igreja contribui, mas a base de tudo qual é? A família, o nosso lar, as pessoas que nos criaram. E a maneira pela qual nós ensinamos as crianças a ver o mundo vai afetar a vida delas para sempre. E eu vou dizer uma coisa para você agora aqui, bem de perto. É muito difícil mudar a maneira que nós vemos o mundo. É muito difícil. Não é impossível,
mas é difícil. E nós vamos ver logo a seguir as 5 maiores dificuldades que as pessoas têm com os seus pensamentos. Mas a pergunta que eu faço para você é isso: você já parou para pensar sobre isso? Você já refletiu sobre isso hoje? Como é que os seus pensamentos afetam a sua percepção do que acontece ao redor, né? Eu gosto muito dessa imagem, olha com bastante atenção para ela. Coloca em tela cheia, por gentileza, meu amigo. Olhe para essa imagem por alguns segundos, veja o vértice dela e tente entendê-la. Quando nós aprendemos a ver o mundo de maneira confusa, nós enxergamos mais ou menos assim a vida. E existem 5 maneiras, talvez você se identifique com alguma delas que eu vou falar agora, que dificultam a nossa interação com o mundo, dificultam a nossa maneira de pensar. Primeira delas, 5, acompanha comigo. Primeira delas, pensamentos pobres. Pessoas que não conseguem enxergar nada ao seu redor. Elas perdem a perspectiva. Perspectiva é a capacidade de olhar e ver um horizonte. E muitas pessoas aprenderam na sua infância, por uma série de experiências, muitas delas ruins, a enxergar a vida de maneira pobre, enxergar a vida como um deserto, enxergar uma vida sem perspectiva, sem esperança, sem um horizonte verde, enxergar a vida seca e árida, porque a vida foi dura com elas. E muitas vezes elas querem ser duras com a vida. E isso é um dos grandes problemas. Segundo problema da maneira como a gente vê o mundo: pensamentos vagos, pensamentos não claros, pensamentos não definidos, não objetivos, pensamentos que têm dificuldade de expressar o que querem dizer. Você já conheceu alguém assim? Talvez alguém que esteja me escutando nesse momento se sinta assim, né? Olha, eu tenho dificuldade de me expressar, de me fazer entender. Eu estou pensando algo, mas eu não consigo que as pessoas entendam o que eu estou pensando. Pessoas que têm dificuldade de concatenar, de juntar as suas ideias e expressar uma conclusão. E o pensamento vago é algo que atrapalha muito a nossa maneira de ver a vida, porque nos impede de chegar a conclusões e, o pior, nos impede de tomar decisões. Agora existe um terceiro padrão de pensamento, e eu chamo este padrão de pensamentos complexos. E note bem o que eu vou falar agora. As pessoas que sofrem com este problema, elas têm um ditado, né? Elas dizem assim: se eu posso complicar, para que simplificar? Se eu posso complicar, para que resolver? Se existe uma maneira mais difícil, complicada, custosa, onerosa, dificultosa e trabalhosa, por que escolher o caminho mais simples? Talvez alguém que esteja me ouvindo neste momento esteja pensando: é assim que eu sou. Seguramente alguém que está me ouvindo conhece outras pessoas, porque há muitas pessoas assim. Pessoas que em tudo enxergam complicação. E das coisas mais simples as transformam num grande problema. Agora, existe uma outra distorção de ver a vida. E é diferente do pensamento complexo. São as pessoas que têm o hábito de enxergar tudo exageradamente. Pode colocar a imagem inteira em cada um desses. Quando eu vou trocando, a gente vai e volta. O pensamento exagerado é a dificuldade de enxergar as coisas como elas são. O pensamento exagerado é a dificuldade de entender as coisas na sua dimensão.
tudo toma uma proporção maior do que realmente é. Você já percebeu isso? Eu sempre falo essa frase, né? Os problemas, eles sempre parecem para nós maiores do que são quando está na fase aguda. Mas a maioria de nós para, reflete, olha e vê, não é um problema tão grande quanto possa parecer. É algo que eu posso controlar, gerenciar. Eu preciso me acalmar e resolver. Mas existem pessoas que têm uma dificuldade de lidar com isso. E elas aprendem onde? Em casa. Elas aprendem a tudo ser maximizado, potencializado, tanto para o bem, com uma série de problemas, como para o mal, com uma série de outros problemas. E existe uma última forma, né, de entender os problemas do pensamento, que é o que eu chamaria de pensamentos distorcidos, que é a capacidade, ou a incapacidade, melhor dizendo, de entender as coisas como elas são. São aquelas pessoas que você fala uma coisa, mas realmente ela entende outra. Não porque você se expressou mal, mas porque ela não consegue entender algo que não seja de maneira distorcida. Inclusive, essas pessoas têm um hábito terrível, que é o de colocar palavras na boca dos outros, né? Elas chegam às suas conclusões e elas acabam falando que você disse algo que você, na verdade, não disse, que é apenas uma conclusão dela. Por quê? Porque são pensamentos distorcidos. Vamos relembrar rapidamente? São 5 grupos de pensamentos que eu quero que você preste bem atenção. Então, a confusão da maneira da gente ver o mundo começa por 5 principais maneiras. Primeiro, pensamentos pobres, a incapacidade de ver nada além do que a aridez na nossa vida. Segundo, pensamentos vagos, a incapacidade de concatenar ideias e chegar a algo concreto, objetivo, claro. Terceiro, pensamentos complexos, o mau hábito de complicar tudo, de sempre procurar a explicação mais difícil, de sempre conjecturar algo de maneira mais complicada, de sempre procurar uma solução, um problema para a solução, e não a solução para o problema. Pensamentos exagerados, o mau hábito de maximizar as coisas, ou por um excesso de otimismo, ou por um excesso de pessimismo. E, por último, pensamentos distorcidos, que é a nossa incapacidade de entender as coisas como elas são, uma distorção da realidade, não a ponto de ser um delírio, não a ponto de ser uma esquizofrenia, uma incapacidade de perceber a realidade como ela é, mas uma distorção funcional, de entendimento, de interpretação, com a capacidade cognitiva preservada. Esses mecanismos levam a um colapso, porque em algum momento essas pessoas que podem apresentar um ou mais desses problemas juntos, geralmente um ou dois combinados, elas acabam por entrando num colapso. Por quê? Porque elas vão se desconectando da realidade das outras pessoas. Elas estão enxergando algo de uma maneira que as outras não estão enxergando. E isso vai trazendo uma série de conflitos, de problemas, levando muitas vezes a um desespero. Porque quando eu falo como pensar, eu quero dizer, na verdade, o quê? Como eu vou ver a vida. Se a maneira que eu estou vendo está diferente das outras pessoas, e eu estou em dessintonia, eu não estou alinhado, eu estou fora da maneira como as pessoas ao meu redor estão vendo a vida. Isso traz conflitos, e quando isso traz conflitos, isso realmente vai trazendo uma série de problemas. Mas essa é uma visão cognitiva, né? Como eu disse no começo. Existe uma outra visão, que é a visão emocional, quer dizer, como equilibrar tudo isso na minha vida? Veja essa imagem, eu gosto muito dessa imagem, né? Como equilibrar as mulheres, o trabalho, o papel de mãe, de esposa, o cuidado com o corpo, com a beleza? Como equilibrar, ter tempo para o esposo, para os filhos, para o trabalho, para a igreja, para a família, para as demandas pessoais? Como equilibrar tudo isso?
Como equilibrar você, né, que na sua vida, as suas demandas pessoais, familiares, o seu trabalho, a sua demanda de estudo, de lazer, amigos, igreja. São tantas coisas, né? A vida parece que ficou tão complicada. E essas coisas vão trazendo repercussões enormes para nós. E talvez a maior e mais problemática dessas repercussões seja essa que eu vou mostrar agora. Nós, muitas vezes, veja bem, tudo isso eu estou falando de saúde mental, aspecto cognitivo, várias doenças que não vamos abordar aqui hoje, os problemas principais dos pensamentos, que é a maneira que nós vemos o mundo, e agora os problemas emocionais. Muitas vezes nós nos sentimos igual essa moça aí da tela. Nós nos sentimos assim, ó, escaneados, esquadrinhados. As pessoas estão olhando para nós e fazendo um mapeamento. E quando nós estamos assim sob pressão, nós fazemos uma das escolhas mais terríveis da nossa vida, que é a escolha de usar máscaras. Eu preciso, de alguma forma, proteger a minha identidade, proteger a minha privacidade, proteger a minha sanidade, proteger os meus segredos, as minhas emoções. Eu não quero me expor. E por que eu não quero me expor? Eu não quero me expor porque quando eu me exponho, as pessoas veem o que está acontecendo comigo, e isso é uma forma de me apresentar frágil diante dos outros. Eu não quero que as pessoas percebam os meus problemas e a maneira como eu lido com eles. Então eu começo a fazer o quê? Eu começo a escolher máscaras. E aí fecha nessa aqui lateral agora. Eu gosto de chegar bem perto quando o assunto é assim mais delicado. Máscaras parecem uma boa solução. Todos nós usamos, uns mais e uns menos, com maior ou com menor frequência. E elas parecem ser uma boa solução no curto prazo, naquele momento. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. As máscaras cobram um preço altíssimo das nossas emoções. As máscaras custam muito caro, sabe por quê? Quando você põe uma máscara, quando você finge ser o que não é, sentir o que não está sentindo, quando você tenta enganar as pessoas ao teu redor, você vai jogando um lixo emocional para dentro de você, você vai demandando uma energia emocional incrível para gerenciar isso. Você vai vivendo um teatro que consome uma energia maior do que você pensa, e depois de alguns momentos, algumas semanas, meses, anos, você entra numa estafa emocional. Você deixa a peteca cair, e você começa agora a colher os frutos dessas escolhas. Entendeu o que eu quis dizer? Parece bom no começo, mas não é bom. Parece aquele livrinho lá, que ele é doce na boca, né? Aquele livrinho do Apocalipse. Ele é doce na boca, mas depois se torna o quê? Amargo. Eu chamo isso, né? Eu gosto, esse é um termo que eu cunhei, eu chamo isso de ditadura emocional. A ditadura emocional é aquela pressão que todos nós recebemos do mundo ao nosso redor para nos comportar de uma maneira adequada. E as redes sociais, não é o tema de hoje, eu vou apenas mencionar, as redes sociais potencializaram isso ao máximo, ao extremo. Aliás, isso é um assunto que poderíamos estudar num outro momento, né? O impacto das redes sociais na nossa saúde, física, mental e espiritual. Mas essa ditadura emocional, ela traz um preço, né? Que é a instabilidade, porque a gente fica o tempo todo tentando não mostrar o que está acontecendo. Mas esse sentimento, vocês vão ver que as emoções e os sentimentos, eles têm uma característica, sabe qual é? Eles afloram. E aí eu tenho que tentar agora impedir esse afloramento. E eu tento inibir. Então eu vivo esse momento de instabilidade, sendo quem eu não sou e tentando esconder quem eu sou, sendo quem eu não sou e tentando esconder quem eu sou, sendo quem eu não sou e não conseguindo mais esconder quem eu sou. E essa instabilidade gera um desequilíbrio, né?
A Bíblia fala duas coisas para nós sobre isso, muito interessante. Provérbios 23, 7. Nós somos frutos dos nossos pensamentos. Como nós pensamos em nosso coração, assim nós somos. Mateus 15, 19. Do coração procede tudo de ruim. Do coração procedem os maus pensamentos, o adultério, a lascívia, o mal. Porque os nossos pensamentos refletem as nossas escolhas. E só para você ter uma ideia como esse assunto é rico, é complexo, obviamente que eu não vou fazer essa abordagem agora, dependendo da maneira pela qual você estuda esse assunto, ele tem muitas vertentes, né? Por exemplo, na psicologia, você vai ver a emoção do aspecto comportamental, na neurociência, os mecanismos bioquímicos, na psiquiatria, o estado mental, na sociologia, o aspecto das relações pessoais, na pedagogia, a influência do aprendizado, na antropologia, o porquê das nossas emoções relacionadas às atividades humanas, na arte, vamos ver que a arte é uma maneira de eu expressar as emoções, boas e ruins, na engenharia, eu vou buscar o ponto de equilíbrio, na computação, eu vou trabalhar com o que nós chamamos de inteligência emocional, e na teologia, nós vamos focar muito as emoções centralizadas numa solução que vamos chamar de confiança, e por aí vai. É apenas para mostrar como o assunto é rico, é complexo, é profundo, e exige que nós escutemos, lemos, pesquisemos, ouçamos e formemos uma base sólida de conhecimento, baseada na palavra de Deus, baseada em profissionais de saúde da nossa confiança, profissionais cristãos que nos orientem e nos ajudem a educar os menores para que enfrentem menos problemas do que nós enfrentamos. Eu quero dizer uma coisa para você. Bem, eu vou apresentar aqui os 8 maiores problemas da emoção, não vamos aprofundar, claro, nenhum deles, isso é tema de uma outra série em um outro momento, um domingo para cada um deles, mas eu vou falar uma coisa para você que eu quero que você guarde. Pegue o seu celular agora para bater uma foto da próxima tela, eu quero que você bata uma foto e guarde esta foto. E você vai lembrar de mim muitas vezes na sua vida. E quando você lembrar, eu quero que você olhe esta foto que vai ficar aí no seu celular guardada. Ponha, por gentileza, em tela cheia esta imagem agora. Por favor. A visão bíblica. Depois que acabar essa mensagem, eu queria te pedir para você ler o Salmo 37. Eu não vou ler agora. Quero que você leia os 5 primeiros versos dele. E eu quero dizer uma coisa para você. Talvez a grande raiz de todos esses males esteja explicado aí no Salmo 37. O pecado leva o homem à necessidade de quê, meus amigos? Você sabe? De comparação. E a necessidade de comparação talvez seja, eu não quero parecer aqui o dono da verdade, mas provavelmente esse seja o mecanismo. O pecado nos leva à necessidade de nos compararmos. Lembra lá de Caim e Abel? Lembra? Lá do começo? A comparação. O pecado leva o homem à necessidade de comparação. E você quer resumir todo este mensagem aqui, toda essa série, todos os livros que tratam desse assunto, você quer resumir em uma frase, quanta petulância, né? Mas eu vou pedir licença para fazer isso. Você quer resumir todo o assunto em uma frase? Eu vou dizer para você, não se compare com os outros. Não se compare com os outros. Não se compare. O povo fala um ditado que é muito verdade nesse assunto, sabe qual é? A grama do vizinho sempre parece o quê? Sempre o quê? Mais verde. O problema é que não é a grama, meus amigos, é a grama do vizinho, é o carro do vizinho, é a mulher do vizinho, são os filhos do vizinho, é a casa do vizinho, é hábitos de vida do vizinho. A nossa necessidade de comparação é a raiz da praticamente, ou de todos, ou de muitos
problemas emocionais. Quando nós entendemos isso, é como se fosse um colírio, uma chave. A gente abre uma porta e se liberta. A gente abre uma porta e se liberta. Você entende isso? Você se liberta. Quando você entende, e essa é a frase que eu mais repito na minha casa, desde que meus filhos nasceram, eles ouvem eu falar isso para eles. Vocês não precisam provar nada para ninguém, nem para mim, nem para sua mãe, nem para ninguém. Esqueça, você não precisa provar nada para os outros. Aprenda a viver a sua vida, aprenda a ter a sua satisfação, aprenda a ser feliz com o que você é, com o que você tem, com o que você pode, com o que está ao alcance das tuas mãos. Isso não significa que você não possa estudar, crescer, progredir, não é nada disso que eu estou falando. Mas a motivação para as suas conquistas tem que ser os teus desejos pessoais. A motivação para as tuas conquistas tem que ser fazer o bem aos outros, contribuir para a missão de Cristo na terra, ser uma pessoa altruísta. Mas jamais desejar algo, ou ser algo, ou se comportar de uma maneira, porque você se compara com os outros. E eu vou falar uma coisa para vocês. Como é difícil fazer isso. Como é difícil. Como é difícil. Como é difícil. Então eu vou repetir para você. Por favor, coloca essa tela cheia agora, meu amigo. Coloca essa tela cheia para bater uma foto aqui. Olha, mantenha o foco na sua vida. Esqueça a vida dos outros. Esqueça para falar mal e esqueça para se comparar. Mantenha o foco na sua vida, confie em Deus, usufrua das bênçãos de Deus para você. Sabe por quê? Quando você se compara com os outros, lembra que isso aqui é o fruto do pecado, né? Leia o Salmo na sua casa, 37. Quando você se compara com os outros, você vai desenvolver pelo menos 8 grandes problemas na sua vida. Tem 8 grandes problemas. Aí nós vamos terminar com isso. 8 grandes problemas emocionais. Não vou me aprofundar neles, tá? Num outro momento. Cada um deles estudado assim profundamente. Primeiro grande problema emocional, o mal do século. Quem sabe qual é? Qual é o mal do século? O grande problema que todos nós enfrentamos, de uma maneira maior ou menor. Sabe qual é? Está aí na sua tela. Ó. A ansiedade. Não é a depressão, não. É a ansiedade. Sabe o que é a ansiedade? A ansiedade é o medo. É o medo do que ainda não aconteceu. É o medo de que a consequência de algo vai ser maior do que eu posso lidar. Tem uma frase que vocês todos já ouviram, que a gente gosta muito. Ansiedade é o excesso de futuro. É quando eu coloco lá na frente a minha perspectiva. E o medo de algo acontecer se torna um problema maior do que o que está acontecendo comigo. E se tem algo que está nos deixando ansioso nesse momento é essa grande, claro, pandemia. Segundo problema, o estresse. Estresse não é cansaço. Estresse é uma sobrecarga. Estresse é o carro... Faz um teste hoje, você quer aprender o que é estresse? Faz um teste amanhã de manhã. Quando você sair de casa, liga o seu carro, puxa o freio de mão até o final e sai dirigindo. Faça esse teste por 10 minutos, só 10 minutos. Dirija o seu carro com o freio de mão no máximo puxado. Ele vai ter um pouquinho de dificuldade de andar, você acelera um pouquinho mais e ele vai conseguir andar. E aí talvez alguém que esteja me escutando diga, você está louco, eu não vou fazer isso com o meu carro. E eu te pergunto, se você não vai fazer isso com o seu carro, por que você faz com a sua vida? Porque é assim que muitas pessoas estão vivendo. Elas estão vivendo numa estafa multidimensional, numa estafa na dimensão física, mental, espiritual, social, financeira. Elas não dormem, elas não se alimentam direito, elas não fazem exercício físico, elas têm maus hábitos alimentares, elas têm sobrecarga de trabalho, elas não têm tempo para si, para os filhos, para o esposo, para a esposa, para a família, para a igreja.
Elas vivem num ciclo destrutivo, onde o seu corpo está dando sinais, igual o carro está fumaçando, mas elas continuam dirigindo com o freio de mão puxado. Até que chega uma hora que o que vai acontecer com o carro? Eu imagino, né, que ele vai quebrar. E as pessoas também se quebram. Terceiro grande problema, já falamos da ansiedade, já falamos da estresse, depressão. A depressão não é uma tristeza, todo mundo fica triste. Depressão não é luto, todo mundo fica de luto e numa tristeza profunda quando perde alguém querido. A depressão é a incapacidade de ver o mundo em cores. A depressão é a deficiência bioquímica que nos impede de enxergar o sol. A depressão é olhar o mundo e só ver nuvens cinzas, ver um horizonte sem saída, ver o mundo em preto e branco, ver um mundo solitário. Quando você olhar uma pessoa com depressão, ou se você sofre de depressão, por favor, não misture isso com fé. Depressão não tem a ver com fé. Em algum momento, quando fizermos esta outra série, vamos explicar isso profundamente, profundamente. Mas, por favor, não repita mais isso, que eu já ouvi muitas pessoas falarem, que depressão é falta de fé. Por favor, não fale isso. Isso é uma maldade. É uma crueldade. É uma agressividade com as pessoas que sofrem desse problema. Falamos da ansiedade, do estresse, da depressão, que é a incapacidade de superar a tristeza. Não é uma tristeza, é a incapacidade de superar a tristeza. Quarto grande problema, a raiva. Está vendo essa mão estendida aí? Sabe o que é a raiva? Você sabe o que é a raiva? A raiva é uma cobrança. Você está estendendo a mão porque você acha que alguém te deve algo. É isso que é a raiva. É a incapacidade de enxergar nada além disso. Você acha que alguém te fez algo e por isso você tem o direito de ter uma reação exacerbada, grosseira, mal-educada, agressiva, ofensiva. Você acha que a sua dificuldade de lidar com as suas emoções te dá o direito de machucar as outras pessoas. E a raiva é um grave problema emocional. Agora, a raiva tem um outro lado, sabe qual é? A culpa. Culpa e raiva são a mesma coisa. Culpa e raiva são a mesma coisa. Só que a raiva, você acha que alguém te deve algo, e isso te dá o direito de ter uma atitude inadequada, um comportamento inadequado. É o raivosinho. Mas a pessoa que é raivosinha, ela tem um grave problema, e ela precisa de ajuda e de tratamento. Mas a culpa é a mesma raiva, só que é o contrário. Na culpa, você acha que você deve algo, é uma dívida, só que é uma dívida impagável. E é uma dívida que te destrói. Agora, sexto problema, o vício. O vício é uma fuga. O vício é a incapacidade de lidarmos com o problema. E na nossa incapacidade nós buscamos um subterfúgio, um túnel subterrâneo, sujo, para extravasar o nosso medo, a nossa falta de iniciativa, a nossa falta de dignidade e de coragem, a nossa incapacidade de enfrentar um problema. E por não conseguir enfrentar um problema, nós usamos uma válvula de escape, que é o vício. A solidão, penúltimo. Eu já falei na série passada que a nossa vida é um livro, até usei essa imagem. É um livro que é escrito para que as pessoas leiam. E quando nós percebemos que não há ninguém para ler o nosso livro, nós enfrentamos uma dor. Mas ela é uma dor diferente. Ela não é uma dor que dói. Será que eu posso falar isso? Ela não é uma dor que dói. Ela é uma dor que machuca. Ela é uma dor que incomoda. Ela é uma dor que destrói.
destrói a alma. Por último, o trauma. O trauma significa uma ruptura. Houve um evento fora do nosso controle que excedeu a nossa capacidade emocional de lidar com ele. E aí, olha essa imagem aí. Houve uma ruptura emocional. E o trauma tem uma série de consequências. Também não vamos aprofundar aqui. O objetivo é apenas mostrar as consequências de tudo isso, do pecado, da comparação. E quando nós vivemos uma experiência traumática, nós precisamos, de fato, de ajuda profissional para reconstruir essas ligações quebradas. Mas todos esses problemas se resumem nessa imagem. Olha essa imagem, por favor, por 10 segundos. Segue a linha. Eu já olhei essa imagem centenas de vezes, talvez até milhares. Esta imagem explica o que eu estou tentando dizer para vocês. Os problemas emocionais levam a pessoa a um loop, a uma prisão dentro da sua própria mente. A pessoa dá volta, mas não sai do lugar. Ela não consegue superar. E por que ela não consegue superar? Porque os seus pensamentos se tornaram uma cadeia recorrente que sempre lhe leva para o mesmo lugar. Não importa se é ansiedade, estresse, culpa, raiva, trauma, vício, não importa. Cada solidão, não importa, e depressão. Cada um deles te leva para um mecanismo de aprisionamento mental. E aí eu termino deixando para você, pega o celular agora, hein, que eu vou dar dicas de ouro. Eu vou deixar uma lição de casa para você. Primeira, né, eu vou me arriscar a te ensinar passos simples para você superar grande parte desses problemas, ou evitar de chegar neles. Primeira dica, hein? Bate foto. Essas aqui valem ouro. Pode pôr em tela cheia agora, uma atrás da outra aí, ó. Primeira dica, não espere o fundo do poço. Peça ajuda, procure ajuda. Tome uma iniciativa. Não espere o problema se tornar maior do que ele já é. Reconheça que tem um problema. Essa talvez seja a parte mais difícil, né? Quando a gente trata uma pessoa que tem um problema, a gente tem uma técnica que a gente sempre ensina para a pessoa, né? Qual é a primeira e mais importante decisão para resolver um problema? Qual é? Reconhecer que tem um problema. Qual é o grande problema dos alcoolistas? Todos eles falam o quê? Todos eles falam o quê? Eu não sou alcoólatra. Todos. Qual é o grande problema das pessoas que estão perdendo a fé? Você que está me ouvindo agora. Qual é o grande problema das pessoas que estão perdendo a fé? Todas elas falam a mesma coisa. O quê? Eu não estou perdendo a fé. Então reconheça o problema e tome uma atitude antes dele se tornar algo que você não consiga resolver. Segundo, não brinque com o perigo. Todas essas situações têm gatilhos e nós conhecemos muito bem. Coisas que nos levam a aumentar os nossos problemas. Então não brinque, não se exponha, não se coloque em risco. Ah, mas eu não quero mais comer doces, então não vá numa doceria. Eu tenho dificuldade de lidar com sites pornográficos, eu sou viciado, já ouvi essa frase tantas vezes, eu sou viciado, eu tenho dificuldade. Então não acesse a internet sozinho no seu quarto, no seu escritório, no seu trabalho, não se exponha. Sabe o que a gente diz para o alcoolista? O quê? Não dê o quê? O primeiro gole, não dê o primeiro gole. Próxima dica. Não exagere, não aumente, não diminua demais as coisas. Tente manter a perspectiva real.
Não seja autêntico demais. É muito bom ser autêntico, é muito bom não se comparar com os outros, é muito bom ser uma opinião própria, uma pessoa de opinião própria, ter a autoestima, isso é maravilhoso, mas não exagere. A autenticidade demais vira ridicularidade. Cuidado com a galinha dos ovos de ouro. Olha essa foto, que coisa linda. Eu amo essa foto. Olha o cuidado dessa criança. Cuidado com a galinha. Sabe qual é a galinha dos ovos de ouro? Dos ovos de ouro? É a sua opinião. Essa semana eu conversava com alguém sobre isso e alguém me perguntou como pode aquela pessoa ser tão radical? E eu falei, meu amigo, quando nós não conseguimos olhar além das nossas convicções, e esse é um exercício diário, quando a gente não olha além das nossas convicções, a gente se torna uma pessoa apegada à galinha dos ovos de ouro, e aí a gente se torna radical. Próxima dica, ande para frente, quem anda para trás é caranguejo. Tem um ditado que eu gosto muito, né? Ele diz assim, olha, vá correndo, vá andando, vá pulando, vá se arrastando se preciso for, mas ande para frente. Tenha objetivos e vá atrás e persiga. Próxima dica. Não seja uma pessoa tão séria. É muito bom ser sério, mas não leve a vida assim tão a ferro e fogo. Você não precisa vencer todas as discussões. Você não precisa ter razão em tudo. Você não precisa ser uma pessoa que perde o amigo, mas não perde a piada, né? Não se ofenda tanto com as pessoas, sabe? Relaxa. A vida é curta. E quando você está na iminência de perder a vida, eu vou falar isso em outro momento, né? Como eu já estive, aí é que a coisa fica melhor, porque você vê tudo mais simples. Construa um novo sentido para as coisas. Lembra lá o pensamento pobre que não vê nada? Vamos exercitar o nosso olhar. Olhe ao seu redor. Tem coisas ruins? Claro que tem na vida de todos nós, mas olhe de novo. Nem tudo é tão ruim quanto parece. Nem tudo está perdido. Se concentre no que é bom, reinterprete, reanalise, reutilize. Crie uma nova perspectiva. Agora, principalmente, essa frase aqui, o pessoal está enjoado lá em casa, é a minha preferida. Faça do limão o quê? Uma limonada. Derramou o leite, não adianta chorar. Quebrou, conserta. Não serve mais, compra um novo. Não pode comprar, vive sem. Perdeu um braço, usa o outro. Perdeu os dois, usa as pernas. Perdeu as pernas, usa a boca. A vida continua. Sabe quem está ruim? É quem morreu. Ah, mas ele está na esperança. Tá lá, mas quem é que quer aquela esperança lá? Eu não quero. Entendeu? Eu quero ela aqui, vivo. Depois que eu estiver lá, não tem mais jeito. Então, a vida, a esperança. A vida, a oportunidade de interagir, de viver. Eu quero dizer para você que há sim uma luz no fim do túnel. E que quando nós temos um problema, esse problema emocional ou cognitivo, a distorção do pensamento ou das emoções, nos impedem de ver essa luz. Então veja, ocupe, meu querido, a Bíblia é clara nisso, ocupe a sua mente com coisas boas. Para de ver tanto lixo, para de jogar tanta porcaria na tua mente, para de ver tanta notícia ruim, tanta desgraça, tanta imoralidade, tanto assassinato, tanto filme que te leva para longe de Deus, tanto conteúdo que te afasta da tua família. Joga isso fora. A tua vida não vale esse tempo que você está perdendo com essas porcarias. Invista na leitura, exercita a mente, melhora a cognição, melhora a memória, é o exercício do cérebro, traz conteúdo. Você se torna uma pessoa interessante, você tem assunto, você ensina, você troca ideias, você cresce, você aprimora a tua espiritualidade. Próxima dica, cultive bons hábitos. Cultive, invista em coisas boas, seja na alimentação, seja dentro de casa, seja na tua atividade física. Vamos falar muito sobre isso no outro domingo.
Cultive bons hábitos. Agora, olha essa próxima aqui. Presta atenção, já estou acabando. Valorize as coisas simples. Para um pouquinho agora, larga o celular só um minuto. Joga aqui na lateral, que é muito importante que eu vou falar. Eu já estou acabando, eu prometo para vocês. Olha, presta atenção. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe o que eu vou falar agora, mas eu vou falar assim mesmo. Você sabe quando que a gente dá valor numa coisa? Você sabe quando é? Sabe? É quando a gente perde. Quando a gente perde, é quando a gente dá valor. Tem um monte de coisa na sua vida e na minha, ao nosso redor, que a gente não dá valor. E eu vou falar uma coisa para você. Eu vou abrir meu coração aqui para você. Quando eu saí do UTI, que eu estava entubado, quando eu comecei o meu processo de recuperação, que eu fiquei num leito várias semanas, sem mexer braço, sem mexer perna, sem me movimentar. Quando eu estava ali com pessoas me dando banho, me limpando, me ajudando com as necessidades mais básicas, me dando comida na boca. Quando eu estava ali inválido, você sabe uma coisa que passava na minha cabeça? Vou dizer para você. Eu dizia para o rapaz que cuidava de mim lá todo dia, eu dizia assim, olha, sabe o que eu mais queria agora? Você vai até rir de mim, eu dizia para ele. Você vai até rir de mim. Eu dizia, está um sol tão bonito lá fora, eu queria pegar uma mangueira assim, jogar no meu carro, jogar nas crianças, brincar, para elas rirem. Queria me molhar com a mangueira. Eu queria só ter a simplicidade agora de poder estar em pé, segurando uma mangueira e brincar com a água. Mas eu não posso fazer isso. E eu não sei se eu poderei de novo um dia. Sabe? Quando a gente perde, é que a gente entende o valor das coisas, né? Valorize o simples. Valorize o simples. Tem muita coisa simples que o dinheiro não compra. Veja o mundo com seus próprios olhos. Seja você mesmo, já dissemos, né? Não se compare. Viva cada momento, esqueça o amanhã. O ontem já era. Acabou, não existe mais, não volta nunca mais. E o amanhã não existe. Eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Eu não sei nem se eu vou acordar. Tem até um ditado, né, que a gente brinca, fulano dormiu e acordou morto. Nós não sabemos. Então, viva o momento. E o mais importante, meu amigo, agora, pare. Pare, pense e reflita. Como nós pensamos em nosso coração, assim nós somos. E Deus tem um recado para nós, sabe qual é? Ele diz assim, olha, transforme-se pela renovação da sua o quê? Mente. Mude a sua forma de pensar e você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo, tudo, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro e amável, tudo que tenha boa fama, pense nessas coisas. E aí, meu amigo, olhe para essa figura. Eu não vou contar essa história que ela é longa, eu vou logo para o final dela. Está vendo as pedras ali? Se você não colocar as pedras grandes primeiro, você nunca mais consegue pôr depois. Se você encher o pote da sua vida de areia, você não conseguirá colocar as pedras grandes. Quando nós perdemos de vista as prioridades, nós enchemos a nossa vida de areia. Então, pense nisso que eu estou falando. Porque tudo que o homem plantar, tu podes ter certeza disso que eu estou falando. Porque não sou eu que estou falando, é Deus que está falando. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E aí, eu termino com este verso. Eu gosto muito dele. A nossa saúde, ela não vai se resolvendo do dia para a noite, não. Mas é assim como diz a Bíblia, sabe? É como a luz da aurora, é como o amanhecer. Ele vai brilhando mais e mais até o dia ser
Perfeito. Foi muito bom estar com você. Você que está nos acompanhando aí de casa, você que ligou a tua TV já no final agora, ou você que assistiu e quer indicar essa mensagem para alguém, eu vou fazer oração para terminar, mas eu queria pedir para o meu amigo Casaça colocar ali agora os nossos contatos. Se você gostou dessa mensagem, se você gostaria de conhecer um pouco mais desta revelação que traz esperança, se você quer entender, olha, mas você falou aí da renovação da mente. O que é essa renovação da mente? O que é essa transformação para experimentar a vontade de Deus? Se você quer conhecer mais sobre isso, se você gostaria que alguém entrasse em contato com você, se você gostaria que alguém te desse um estudo bíblico, se você gostaria de participar aqui conosco, né? Está acabando a pandemia, nesse momento mais crítico, está acabando. Isso vai e volta, daqui a pouco vai voltar aqui em breve o culto local. Então, se você quiser vir aqui e conhecer, bate uma foto. Está vendo esse número aí na sua tela? Manda um WhatsApp agora, tem alguém para te atender. Manda um e-mail, entra no Instagram lá, @IACDMarco. E nós teremos um enorme prazer de compartilhar com você esta mensagem aqui, de saúde e esperança. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua luz se revelou neste momento. Porque apesar da escuridão dos problemas, no fim do túnel há luz sim. Não a luz do conhecimento humano, mas a luz da glória de Cristo. Que a Tua mão se estenda sobre cada um de nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.